Eu converso agora com o Dr. Elgi Werneck, que é oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas em Curitiba, sobre tumores femininos. Doutor, o senhor pode fazer um overview do que tivemos na ASCO deste ano? Posso, Dani, assim, até para não me alongar, eu vou tentar trazer, acho que 2 dados bastante importantes que a gente teve no dia de hoje, e eu gostaria de trazer um dado de câncer de mama e um dado de câncer de ovário. Começando pela manhã, pelos dados do câncer de mama, eu gostaria de citar o estudo Christine, que é um estudo de fase 3 que teve seus dados atualizados agora. Esse estudo Christine é um estudo que buscou avaliar no cenário neoadjuvante o esquema padrão para tratamento das pacientes HER2 positivo com um dublê de platina, na verdade carboplatina, Taxol, pertuzumab e trastuzumab, e o outro braço foi exposto a um esquema de TDM1 mais pertuzumab. Isso é, o objetivo era tentar fazer um descalonamento e não oferecer quimioterapia para essas pacientes. O endpoint primário dessas pacientes na primeira avaliação era o sobrevida livre de eventos, isso é, entre o início da quimioterapia neoadjuvante prévia até o momento da cirurgia, quais seriam as taxas de resposta. E nesse intervalo até a cirurgia, nesses em média aí de 3 a 4 meses de tratamento, o que a gente percebeu foi que no tratamento padrão, no TC, pertuzumab e trastuzumab, não houve nenhuma progressão local, enquanto nós tivemos 6,7% de progressão no braço do TDM1. Então isso acendeu um sinal de alerta para a gente naquele primeiro momento. Mas nas atualizações de agora foi feita uma nova análise do que a gente chama de intervalo de sobrevida livre de progressão, que seria a progressão após a cirurgia. E o que a gente viu? Que isso não mudou, que os desfechos são exatamente iguais, atingindo para aqueles pacientes que obtiveram resposta completa no primeiro tratamento, no cenário de neoadjuvância, 97% de sobrevida livre de progressão em 3 anos. São números bastante importantes. O que fica para a gente de conclusão? É de que se a gente conseguir selecionar esses pacientes e entender qual paciente vai ter a resposta patológica completa na neoadjuvância, tanto faz qual dos dois esquemas, porque quem atingiu resposta patológica completa chegou no final de 3 anos, 97% deles livre de doença. Mas a gente ainda não sabe quem são esses pacientes que vão realmente conseguir responder à neoadjuvância com o esquema sem quimioterapia, isso é, trastuzumab, Imtanzine, o TDM1, mais o pertuzumab. Esses 7%, portanto, que progrediram nessa fase de neoadjuvância nos preocupam, uma vez que a gente sabe que muitas das vezes na perda da possibilidade cirúrgica inicial a gente pode perder a possibilidade curativa desse paciente. Um detalhe que chama muito importante é que, fazendo uma análise desses casos de forma mais individualizada e aproveitando dados também apresentados pelo Dr. Otto do grupo de Boston, a gente entendeu e começa a surgir um conceito de que a heterogeneidade do HER2 no tumor é muito importante na predição de resposta ao tratamento. Isso é, aqueles pacientes que têm uma doença homogênea, que tem a expressão de HER2 muito semelhante em todas as células, elas parecem responder muito bem. E provavelmente essa população com uma amostra de HER2 bastante homogênea tenderia a ir bem com TDM1 e com pertuzumab. Em contrapartida, aquelas amostras mais heterogêneas, elas parecem ter uma evolução um pouco mais desfavorável, e para essas a gente não poderia de forma alguma deixar de oferecer quimioterapia e ficaria no esquema padrão que a gente faz com Taxol, carboplatina, pertuzumab e trastuzumab. Então a conclusão que a gente chega é que existe sim uma população que não vai precisar de quimioterapia, inclusive no cenário neoadjuvante, e que a gente precisa só selecionar melhor essas pacientes. Essas pacientes, portanto, poderiam se beneficiar de pertuzumab e TDM1. O que a gente tem hoje de sugestão e de caminho para os próximos trials é de que a heterogeneidade de HER2 nessa lesão possa ser o preditor de resposta para isso. Os próximos anos nos dirão, mas me parece que para aquelas pacientes com contraindicação absoluta à quimioterapia, a gente não estaria falando em nada muito absurdo em pensar em oferecer trastuzumab e TDM1 e pertuzumab, principalmente levando em consideração que essa população que obteve resultado atingiu 3 anos de sobrevida global, 3 anos de sobrevida livre de progressão, com 97% de resposta, da mesma forma que a população do braço controle.
E para falar rapidamente sobre ovário, eu gostaria de trazer os dados do Solo 3. O Solo 3 é um estudo, mais um dos estudos da vedete dessa ASCO, que foi a exposição de inibidores de PARP, em especial o olaparib, nos cenários de pacientes portadores de mutação de BRCA1 e BRCA2. O que foi feito? Pacientes portadores de câncer de ovário, recidivado, sensível à platina e com mutação de BRCA1 ou BRCA2 foram expostos no momento da recidiva a um tratamento quimioterápico de monoterapia sem platina. E aqui vale a primeira consideração: a gente sabe que os pacientes com doença platinocensível tendem a ter um benefício melhor com dublê de platina do que com uma monoterapia sem platina, mas o estudo foi desenhado nesse sentido. Uma droga sem platina, no caso gemcitabina, topotecano ou paclitaxel versus olaparib. O objetivo primário desse estudo era a taxa de resposta e secundário sobrevida livre de progressão. O que a gente percebeu é que a taxa de resposta foi de 74% a favor do braço do olaparib versus 51% no braço da quimioterapia. E quando a gente vai fazer uma evolução de sobrevida para esses pacientes, a gente tem 13,5 meses para o braço do olaparib versus 9 meses para o braço do braço da quimioterapia, isso validado por um comitê independente com hazard ratio aí de 0,49. Então também são números bastante importantes e que, mais uma vez, personalizam o tratamento de uma patologia, que no caso do câncer de ovário, e abre mão do tratamento quimioterápico que era feito e que ainda é feito de forma, digamos, indiscriminada. Então, se eu pudesse aqui terminar a gente dizendo isso, é que eu tenho dois dados, tanto do Christine quanto do Solo, que personalizando, direcionando, seja aqui no caso, através da heterogeneidade tumoral para a expressão de HER2 ou para a expressão de mutação germinativa de BRCA1, BRCA2, a gente consegue focar melhor no tratamento, oferecer melhor resultado e, consequentemente, reduzir o perfil de toxicidade dessas pacientes. Obrigada, doutor. Mais uma vez a mensagem de que sempre o melhor caminho é a personalização do tratamento. Sou Daniela Barros, na cobertura da ASCO 2019 para o Grupo Oncoclínicas.